que no caso é que o zagueirão Vitor Mendes, 23 anos de idade, novamente entra na mira do Goiás. É aquele jogador, eu até havia gravado um vídeo mais ou menos um mês atrás, 3 semanas mais ou menos, falando sobre essa possibilidade dos atletas já procurados pela diretoria do Verdão nessa temporada de 2022, que poderiam obviamente entrar no radar novamente com a permanência para a Série A do ano que vem. Dessa forma, o Vitor Mendes, que estava 100% acertado com a diretoria do Goiás lá no mês de abril, o Vitor Mendes, o Camutanga era outro nome encaminhado, juntamente com a diretoria do Náutico e o próprio zagueirão Sidney. Esse efetivamente foi contratado, os três foram barrados pelo então coordenador de futebol, o Paulo Autuori. O Vitor Mendes, o Jair Ventura, por exemplo, gostava demais dele, tanto é que foi titular absoluto na última campanha do Juventude, né, na Série A de 2021. Fatalmente, se fosse o técnico do Goiás, o Jair Ventura, lá no comecinho de abril, o Vitor Mendes seria sim contratado pelo Verdão nessa temporada. Então essa informação agora mais recente, confirmada ainda nesta última quarta-feira, no período da noite, pelo Globo Esporte, é que existe o interesse tanto do Goiás quanto do Coritiba pela compra definitiva do jogador, enquanto que o Orlando City está interessado em um empréstimo. A gente não precisa ser muito esperto aqui, que assim, se pintar uma proposta para o Atlético Mineiro, obviamente a equipe de Minas Gerais vai querer vender o jogador em definitivo, mas para o jogador é óbvio que ele vai querer jogar nos Estados Unidos, e não é demérito nenhum no caso do Goiás ou do Coritiba, e sim pela qualidade de vida. Você jogar na MLS também é muito bacana, no Orlando City e nos Estados Unidos também, né, não tem como competir com a economia de terceiro mundo, apesar que Goiânia e Curitiba também são cidades fenomenais. Então o Vitor Mendes, para onde ele for, em termos de cidade, será assim muito bom, mas a preferência obviamente do jogador, se ele pensar apenas na qualidade de vida, na oportunidade também, né, de morar em um país de primeiro mundo, certamente essa proposta do Orlando City pode pesar. Mas para o Atlético Mineiro, uma coisa que fatalmente o contrato dele se encerra em dezembro de 2024 e já fica naquela expectativa, olha, bora vender logo esse cara aqui, porque se ele não for utilizado no nosso time principal, pelo menos no caso dá uma grana, né? Acho que deve ser esse o pensamento da diretoria do Galo. Então o Goiás, para ficar com o jogador, terá que agir primeiramente, né? Então já fazendo essa proposta, tendo as respostas também dos seus empresários e os seus representantes, outro clube também interessado no jogador. Estava basicamente certo também na metade do ano, no caso foi com o Ludogorets, equipe da Bulgária, que basicamente estava sacramentando uma proposta oficial para o jogador, entretanto não havia tempo hábil para fazer a inscrição do atleta, o Ludogorets também que disputou, né, a última edição, se eu não estiver muito enganado, da UEFA Europa League, lembro de um jogo dele contra a Roma também, Ludogorets e Roma. Então o Vitor Mendes ficou aí na expectativa de ir para duas equipes, né, diferentes nesse ano, tanto no Goiás lá no mês de abril, ele que fez o Campeonato Mineiro ainda com a equipe do Atlético, né, apenas 13 oportunidades, não foi tão utilizado assim, mas acabou fechando com o Juventude, teve essa proposta também do futebol da Bulgária, o que acabou não acontecendo nessa temporada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse zagueirão, daqui a pouco também comento com vocês sobre as suas principais características de jogo. Ele que começou ainda a sua carreira, ele que é natural de Belém, né, começou ainda na Inter de Limeira, lá em 2015, na equipe Sub-17, passou também no Santos Sub-17, Sub-19, Sub-20 e Sub-23, não chegou a estrear nenhuma vez no profissional. Em 2018 passou aí para o Atlético Mineiro, na equipe Sub-20, fez a sua estreia no principal, né, foi titular no Sub-20, muito importante em 2019, mas a sua estreia como profissional em 2020 no Boa Esporte. 4 partidas, em 2020 também fez uma boa reta final de Série B, com a camisa do Figueirense em 19 atuações, e no ano passado tem a sua melhor temporada na sua carreira, né, recentemente, 45 partidas, 3 gols marcados com a equipe do Juventude. Lembro de gols dele fundamental contra o Fluminense e Red Bull Bragantino, foi um cara importante na conquista da permanência do Juventude, com o técnico Jair Ventura titular absoluto. Das 38 rodadas possíveis, ele participou de 34 delas com 2 bolas na rede. Nessa temporada sofreu ali com alguns problemas de lesões, também no Juventude, óbvio, né, o time foi muito mal montado nesse ano, 19 partidas apenas, 1 gol marcado, mais importante, na reta final, com o Juventude basicamente já rebaixado, mesmo assim ele não deixou de ser um jogador titular e comprometido com o elenco, o que de fato ajuda bastante pra gente entender o caráter, né, do jogador. Já com o Juventude rebaixado, ele jogou aí contra o São Paulo, Coritiba, Goiás aqui na Serrinha, também contra o Flamengo no empate por 2-2 e diante o Ceará, uma goleada lá no Castelão por 4-1. Então não foi titular em grande parte do período, de 38 jogos possíveis na Série A do Brasileirão, ele participou de apenas 19 deles e apenas 50% como titular, levou 8 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Vem de uma fase muito ruim, de fato, né? Não dá para dizer que foi um destaque nessa Série A do Campeonato Brasileiro, mas para ser aquele terceiro zagueiro dentro do elenco, até mesmo chegando no Campeonato Goiano com uma certa moral, acho que pode sim surpreender. O Caetano e o Reinaldo, os dois que não vieram basicamente com ninguém aprovando, né, por parte da torcida, deram muito certo, assim como o Sidmar, então é aguardar para ver o desdobramento dessa história.